Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente viu, né, deu um pouco de revisão, né, das células e membrana plasmática, e eu tenho que dar para vocês também uma pequena introdução sobre o metabolismo energético, que a gente vai estudar ao longo do tempo, respiração, fermentação e fotossíntese. Mas essa aula especificamente agora é só uma pequena introdução sobre o que é energia, como que ela é transformada no nosso organismo e principalmente como ela é armazenada, tá bom? Então vamos lá. Energia para a vida. A gente precisa de energia para qualquer coisa, né? Claro que todo mundo já pensa em energia, pensa em algum indivíduo se mexendo, né? Fazendo alguma coisa, correndo, estudando, enfim. Mas a gente precisa de energia até para as coisas mais básicas possíveis, né? Como para nossa digestão, até dormindo a gente gasta energia. Então a gente precisa de energia para digitar, para ler, né? Para assistir televisão, para qualquer coisa, tá bom? E a energia que a gente precisa é uma energia química. Vocês já pararam para pensar no que é energia? Quais são os tipos de energia? A gente tem a energia luminosa, né, do Sol, que é em comprimento de onda. A gente tem a energia química das moléculas. Que mais que a gente pode demonstrar? A energia física, né, das forças, da gravidade, né? Mas no nosso caso, a gente vai ver especificamente a energia que serve para a manutenção do nosso organismo e realização de atividades. Para isso, o nosso organismo, ele realiza, ou ele pode realizar, né, os organismos em geral, dois tipos de processos, que é a respiração celular e a fermentação. Que esses processos, eles transformam as moléculas combustíveis. Vocês já ouviram falar que para a gente ter energia, a gente precisa de quê? Da alimentação, não é? Quem são essas moléculas combustíveis? A gente viu o ano passado, principalmente os carboidratos, né? A glicose é uma molécula muito energética e a gente vai ver por quê. Bom, e a fotossíntese? O que a fotossíntese tem a ver com isso? Né? Que só os seres autótrofos clorofilados que realizam a fotossíntese, né? Sem a fotossíntese não tem como haver energia na Terra, por quê? Porque são as plantas que vão produzir o açúcar, né? Tanto açúcar como oxigênio. Lembram daquilo? A planta pega gás carbônico e água e produz glicose mais oxigênio na fotossíntese. E na respiração e na fermentação, essas moléculas são extremamente importantes, beleza? Só que elas só podem produzir glicose e oxigênio se tiver uma energia luminosa, que é o Sol, né? Que provém do Sol, certo? Então, no final das contas, a gente pode falar, e isso é importante, né? E eu costumo cobrar isso, que a energia luminosa que vem do Sol, né? A luz, energia luminosa, ela se transforma depois em energia química no nosso organismo, por etapas, e a gente vai ver como que é cada uma delas, tá? Ao longo desse tempo todo. Bom, a fotossíntese, então, fermentação e a respiração celular estão profundamente interligadas. Por quê? Vocês vão ver aqui o cloroplasto, tá? Que está presente nas células vegetais, que a gente já viu. É onde ocorre a fotossíntese, não é? A fotossíntese, ela precisa de água e gás carbônico, né? A plantinha tá lá, ela precisa de água e gás carbônico com a energia luminosa e ela produz a glicose e o oxigênio, certo? E a glicose e o oxigênio, eles são importantes por quê?
na mitocôndria das células, tanto animais como vegetais e de outros micro-organismos, né? E de outros organismos, tirando as bactérias, lembram? Glicose mais oxigênio na mitocôndria é responsável pela produção de energia química para a gente, né? A respiração celular ocorre na mitocôndria, tá? Produzindo água e gás carbônico. E essa moléculazinha aqui que a gente chama de ATP, que a gente vai estudar hoje. O que é o ATP, certo? Então vamos lá. Só repetindo um pouquinho, mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Na fotossíntese, a gente precisa de gás carbônico mais água para a produção de oxigênio mais carboidratos, principalmente a glicose, certo? Quem faz? Plantas, algas e cianobactérias, a partir da energia luminosa. Precisa de luz solar, senão não tem fotossíntese. Esses carboidratos e outras moléculas orgânicas, né? Mais o oxigênio vai produzir na respiração celular água e gás carbônico, beleza? E ATP. Aqui, então aqui essa é a equação química da respiração celular, já balanceada. Glicose, que é C6H12O6, mais água, mais oxigênio. Na verdade, essa água aqui depois a gente nem coloca ela na equação, tá? Mas é basicamente glicose mais oxigênio, vai produzir gás carbônico mais água e 38 moléculas de ATP. Vamos guardando o que é isso, certo? 38 moléculas de ATP. Serve para dar energia, respiração celular. Então, o ATP está relacionado de alguma forma com energia, né? Já a fotossíntese, qual que é a equação química da fotossíntese? Gás carbônico mais água na presença de luz e do que a gente vai chamar de pigmentos fotossintéticos, principalmente a clorofila, que é verde, né? Vai formar glicose mais água mais oxigênio, certo? Não dá energia para a planta, mas dá tanto a glicose como o oxigênio, que a partir da respiração celular vai dar energia para a planta também e para a gente, né? Então tá, o que é então finalmente essa molécula de ATP, que é isso que a gente quer ver hoje nessa aula? O que é o ATP? O ATP, ele também, na verdade, ele é uma sigla, né? E a sigla significa adenosina trifosfato, tá? A de adenosina, T de tri, P de fosfato. Por que isso? Ele é formado por essa parte que contém uma adenina azul, uma ribose, que a gente viu ano passado, que é ribose, né? Que é um tipo de carboidrato, ligado a 3 grupamentos de fosfato. Por isso que ele chama adenosina trifosfato, certo? Para que ele serve? É nessa molécula aí grandinha, que a energia química produzida na respiração celular e na fermentação, que depois eu vou falar para vocês as diferenças em outras aulas, é nele que essa energia produzida na respiração celular e na fermentação é armazenada. A energia química é armazenada aí. Então, ele é a nossa moeda energética, né? Quando a gente precisa gastar energia, a gente gasta ATP. Quando a gente ganha energia, a gente ganha ATP. Entenderam? É assim que funciona. Vamos prestar atenção. Ele não é formado por uma adenina mais uma ribose mais 3 grupamentos de fosfato? Quando a gente perde energia, quando a gente está gastando energia, a gente gasta um grupo fosfato aqui, ó. Um grupo fosfato é perdido. Tá vendo? Nessa setinha aqui. Então, ele vira um ADP.
ADP. Por que ADP? Porque em vez de ele ter 3 fosfatos, agora ele vai ter 2. Então, é uma adenosina difosfato, certo? Fazendo essa quebra dessa ligação, ocorre, né, a liberação de energia e o nosso organismo pode fazer o que ele precisar. Beleza? Energia química. Agora, quando ele é formado lá nas nossas mitocôndrias, o que acontece? O ADP, que é difosfato, adenosina difosfato, ele ganha esse grupo fosfato a mais, né? A energia é formada e aí o fosfato se liga ao ADP, formando novamente o ATP, certo? E aí, esse ATP é a nossa moeda, né? Onde armazena-se essa energia química, entenderam? Por que isso? Porque a gente toda hora, a mitocôndria toda hora está produzindo energia, né? E a gente não está gastando o tempo todo tanta energia assim. É lógico que a gente gasta uma certa quantidade de energia, mas não o tempo todo. Aliás, mas não a quantidade que a gente está produzindo, né? Então, as nossas células precisam armazenar essa energia liberada, porque é uma energia muito grande. Imagina só, depois eu vou mostrar para vocês, né? Que essas reações que usam oxigênio, elas são reações de combustão, né? A gente poderia entrar em combustão, né? Se não tivesse esse armazenamento de energia, beleza? Então tá, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato e eu tenho lá o meu horário de atendimento, tá bom? Até mais, gente, abraços.